Ricardo, o que a Bíblia fala sobre o uso de anticoncepcionais e preservativos? O que a Bíblia fala sobre o uso de anticoncepcionais e preservativos? Vamos ler então o texto clássico de Gênesis 1, 28, onde Deus diz, olha que ordem, é a ordem mais obedecida do mundo. Deus não sabia que o dia que ele falou isso aqui o povo ia obedecer tanto. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. O povo está obedecendo, isso aqui é todo dia, rapaz. Encha a terra. Tem gente que levou isso aqui a sério, está tentando fazer sozinho. E subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, pararararará. Então presta atenção no que eu vou te responder aqui, irmão. Anticoncepcional. A Bíblia não fala desse assunto. A Bíblia não fala de anticoncepcionais diretamente e não fala de preservativo. A Bíblia não fala disso. A gente sabe que na época antiga já haviam métodos para prevenir a gravidez. Mesmo nos tempos bíblicos havia algumas coisas que eram tomadas, né, e até pomadas naturais que eram usadas. A gente sabe isso pelo estudo da história do povo de Israel e das nações ao redor. Mas a Bíblia não fala desse assunto de jeito nenhum, mas a gente sabe que existe na Bíblia uma palavra que é filhos. Deus quer que eu e você tenhamos filhos. Uma das coisas mais lindas que aconteceu comigo são os meus 2 filhos. A Bíblia sempre nos exorta a termos uma família. E uma família é composta de pai, mãe e filhos, viu? Tem que ter filho na história para ser uma família. Mas a Bíblia também nos fala sobre bom senso e equilíbrio. O que significa que a gente não vai fazer o que a gente não pode. Não adianta a gente tentar ter 10, 20 filhos, se não pode. Eu e a Patrícia, minha esposa querida, um beijo para ela aí me assistindo, sempre trabalhamos com jovens. Sempre tivemos assim 500, 1.000, 2.000, 3.000 jovens ao nosso cuidado, nas igrejas por onde a gente trabalhou. E quando a gente foi ter os nossos filhos, a gente pensou, vamos ter um filho? Vamos. Vamos ter outro? Vamos. No terceiro a gente já falou, não dá para ter mais, porque nós estamos assim, com o nosso tempo tão regrado, já cuidando dos filhos espirituais, que a gente tem que ter um bom senso, né? Nessa hora. A Igreja Católica diz que sexo é só para procriação. Essa regra da Igreja Católica, a gente sabe que ela não é válida. O Senhor não tem a menor dificuldade em que eu e você tenhamos prazer. O sexo ele não é somente para pôr filho no mundo. Você já imaginou se a relação sexual fosse somente para poder engravidar e colocar um filho no mundo? Não é assim. Isso nunca houve esse pensamento na cabeça de Deus, não é verdade? Mas, então, o que a gente defende? É possível, sim, a gente fazer prevenção, métodos anticoncepcionais. Para quê? Para a gente não sair pondo filho no mundo indiscriminadamente, meninos e meninas que amanhã não vão ter atenção dos pais, que vão ser criados de qualquer maneira. É legal família grande? É. Eu queria ter muitos filhos? Queria. E eu tenho muitos filhos, mas muitos espirituais. Então, eu tenho meu Davi e a minha Emilyzinha lá, mas eu tive que ter o bom senso de saber que eu viajo muito e que eu não posso estar pondo 5, 10 filhos no mundo, eu não vou conseguir dar para eles a atenção e o carinho que eu gostaria. Então você que está me assistindo, você conversa com seu cônjuge ou com sua noiva já, para você definir o que você quer nessa área e não sair enchendo o mundo igual Gremlin, sozinho. Você não está aí para encher o mundo sozinho. E também não deixe de ter filho, não, porque hoje é moda mais não ter filho do que ter. A pessoa dá outro dia eu vi uma pessoa dando os parabéns para outra. Quantos filhos você tem? Nenhum. Ou para Deus é fiel, hein? Glória a Deus. Eu fiquei sem entender. É porque hoje, assim, é sinônimo de liberdade. Quem não tem filho, ai, minha vida é tão livre. Não tem nada disso. Um filho é uma alegria que um cinema e uma viagem para a Europa e um carro zero não pode te dar. Não é? Então, os métodos anticoncepcionais são válidos, você pode utilizá-los. A Bíblia não tem resposta para todos os assuntos, mas ela dá norte, direção, orientação para todas as dúvidas do ser humano. E não resta dúvida nenhuma que o Senhor quer que a gente tenha filhos, mas que a gente use esses métodos para a gente então ter uma família equilibrada e que vai agradá-lo em tudo.